Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente apresenta séries, livros, história em quadrinho, novelas, muita coisa, afinal, o que é que não vai parar no ambiente das redes, não é isso, Priscila? Exato. E o que é que a gente vai destacar hoje? Hoje a gente vai falar do livro Fragmentos de Mim, da Ana Célia da Silva. É uma autobiografia. Pois é, a professora Ana Célia é uma destacada intelectual e também ativista do movimento antirracista. E aí é muito interessante porque ela tem uma trajetória, né, uma trajetória multifacetada. Sim. Então ela está em vários ambientes, né, dessa luta de combate ao racismo, e isso há muito tempo, há muitos anos, né? E aí ela aparece no campo da cultura, por exemplo, no apoio na questão dos blocos afros. Sim. Ela aparece na educação, que é a sua grande praia, né? Porque é doutora em educação, professora da UNEB, né? Então, assim, tem uma obra que já é uma obra considerada referência, porque é uma análise sobre a representação negra no livro didático, isso muito, mas muito antes da gente começar a levantar essas questões. E aí é muito interessante, né, quando intelectuais se propõem a fazer sua autobiografia, né, a pessoa falar de si mesma, qual é o tipo de visão e de perspectiva que você tem sobre as suas experiências, sobre a sua trajetória. Sem falar que o livro traz muitas reflexões sobre aquilo. Então, assim, é um olhar de uma pessoa que tem uma trajetória imensa, né, de muitos anos e muitas experiências diferentes, em campos diferentes, com o olhar atual. Então, ela traz aquilo, ó, isso aqui aconteceu comigo, aquilo daquilo, naquela época, e agora traz uma reflexão sobre sendo ela quem ela é hoje. Pois é, e ela, assim, ela é uma intelectual incansável, né, nessa questão antirracista. Inclusive isso, né, ela está em várias frentes, né? Eu me lembro, assim, de fazer um levantamento sobre o MNU, o Movimento Negro Unificado, há algum tempo. Foi até para uma sessão aqui do REC, que a gente discutiu a Constituição Baiana, etc. E ver como é que esses grupos estavam ali, né? E é interessante porque quando eu estava fazendo o levantamento, praticamente, assim, cartas ao leitor, ó a professora Ana Célia, né, em vários eventos, né, as marchas. Então, assim, é uma pessoa, né, o movimento negro de mulheres, ela tem uma participação do ponto de vista do combate à intolerância religiosa. Então, assim, em todas as camadas dessa luta antirracista, ela aparece. E destacar também, né, como ela tem uma sensibilidade em relação também à memória do seu irmão, Jonatas da Conceição, outro grande intelectual e ativista do movimento antirracista, né, inclusive na área de comunicação, né, no caso do IRDEB, do sistema IRDEB de comunicação, né. E assim, muito ligada à música negra, ele é poeta, né? Jonatas Conceição também era poeta. E ela fez recentemente um grande projeto em relação à memória de Jonatas, né? Então, assim, também, ela ter esse olhar e essa sensibilidade em relação também à memória das outras e dos outros, né? Então, é muito interessante você ter a oportunidade de ter essa perspectiva, né? De uma pessoa que está analisando a sua trajetória tão rica, né? E colocando as suas próprias questões ali, né? Porque o mais comum, né, não é que não existam autobiografias por aí, mas o mais comum são biografias, ou seja, outra pessoa contando a trajetória daquele que está ali no livro. Então é muito interessante ver isso, porque tem uma reflexão, tem como ela via, como ela vê e como ela talvez quisesse mudar algo que tenha feito ou não, né? Pois é. Então o livro é muito interessante por causa disso. O livro foi lançado esse ano. Sim. E é da Catuca Africanidades, você consegue comprar pelo site mesmo. Na verdade, esse livro, ele recentemente, foi em agosto, né? Foi. Então, ela teve uma festa de lançamento, mas o interessante também é isso, né? A professora Ana Célia, que foi fonte de tantos trabalhos, que teve os seus trabalhos analisados em tantos outros trabalhos, em tantas outras obras, agora é ela, por ela mesma. Então, assim, gente, é realmente um livro que pra gente muito rico, uma obra muito rica e muito interessante, inclusive para quem quer entender um pouco dessas várias nuances da luta antirracista na Bahia, né? Seja no campo político, né, numa expressão mais ampla, seja no campo do gênero, né, porque afinal de contas ela é uma ativista também do movimento de mulheres negras, do campo de vista religioso, do campo de vista cultural, então todas essas sensações da educação, principalmente da educação, né, então a gente recomenda. E é isso, aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.